habitualmente ali na empresa, né, era quando na adolescência. Quando fui fazer faculdade, comecei a fazer engenharia civil, trabalhava de manhã e estudava à noite, então ia na loja ali também ocasionalmente. Mas depois de um tempo, dentro da engenharia civil, eu descobri que não era o meu o meu meu ponto forte, né. Aham. Eu falei: "Cara, eu não vou ficar nisso daqui". Fiz um semestre e meio e falei com meu pai: "Pai, eu não vou continuar na faculdade, né, não tá dando certo". Ele falou: "Meu filho, não, beleza, pode sair da faculdade, mas você vem para dentro da loja e a gente vai trabalhar junto, 100%". Falei: "Beleza". Quando eu fui para dentro mesmo, realmente, e me deparei com vários desafios que nós tínhamos ali, que é o que a gente comentou aqui no começo, desafio de estoque, com equipe às vezes insatisfeita, a parte financeira também a gente não sabendo se estava ganhando, se estava perdendo, aquilo foi me incomodando muito, Júnior. E naquela época, eu estou falando aí de 12, 13 anos atrás, não era tão acessível o conhecimento quanto é hoje. Uhum. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar em cursos, do Sebrae, aleatoriamente, né, tinha um curso aqui, eu fazia, tinha outro ali, eu fazia, e até eu descobrir a questão da gestão. A gestão para mim foi um divisor de águas. Falei: "Cara, agora eu achei o que eu precisava". Mas sempre por conta dessa ânsia, né, de resolver o problema e buscar o conhecimento. Quando eu descobri o mundo da gestão, aí as coisas foram encaixando, Uhum. né, como que organiza a empresa, como que você cria processos, como que você começa a olhar para indicadores. Então foi aí que eu tive esse estalo. Talvez não foi do dia para a noite, não foi um momento único, mas foi uma Foi um processo. caminhada ali, um processo que naquele meio do caminho eu entendi o que eu precisava. E Uhum. quando a gente foi implementando, foi dando certo, aí eu fui construir um departamento financeiro, construir um departamento de marketing, que é uma necessidade muito grande do Uhum. varejo, né. Sim. Só uma curiosidade aqui, eu lembro que antigamente, a gente fazia o seguinte: a gente é do varejo, tem as datas sazonais, são muito importantes. Então, por exemplo, Dia das Mães é o segundo Natal pra gente, né. Sim. E o que que a gente fazia geralmente? A gente sempre era pego no susto. Então, olha, 3 dias, daqui 3 dias, pessoal, o gerente lembrava, daqui 3 dias vai ter o Dia das Mães, o que que a gente vai fazer? Ah, vamos na livraria, compra uma cartolina, recorta uns corações, cola aqui. Era esse o nosso marketing. Então, quando eu fui buscando esse conhecimento, a gente entendeu que não era por aí. Olha, eu tenho que ter um departamento de marketing. Aí o que que eu fiz na época? Eu trouxe uma pessoa que trabalhava no caixa, meio Uhum. período ela trabalhava no caixa, outro meio período trabalhava no marketing ali dentro de um escritório que a gente fez na garagem Sim. da empresa ali, para ela poder pensar a longo prazo. Foi aí que a gente foi entendendo de planejamento, né? Legal. Trouxemos um setor financeiro também para organizar os números da empresa, que é uma parte muito importante. Então, fomos criando o departamento através da gestão. Mas esse estalo foi isso, foi no processo, foi no decorrer do caminho ali que eu comecei a entender. E aí fui me apaixonando por isso, porque a gente foi aplicando, dando resultado, eh, coisas rotineiras. Eu me lembro, como a gente está falando do varejo aqui, cara, tem várias histórias aí do varejo na prática, né? Eu lembro que uma coisa que eu tinha que fazer demais na loja, lá a gente vende relógios também, né? Aham. Eu sempre tinha que arrumar hora de relógio. O vendedor vendia o relógio, a gente vendia muito, vende muito relógio. O vendedor vinha, fazia a venda, deixava: "Max, me ajuda aqui a arrumar o horário do relógio". E eu sempre arrumando. Quando eu fui entendendo aquilo, eu falei: "Ah, mas espera aí, eu estou gastando meu tempo para arrumar o horário de um relógio, uma coisa que eu poderia ensinar para a equipe". A gente foi lá, criou um manualzinho, assim que arruma, treinou a equipe, e nunca mais eu mexi com aquilo. Opa, espera aí, tem um caminho da gestão aqui que eu preciso fazer. A gente começou a mapear os processos, documentar, fizemos manual de todas as áreas da empresa. E isso aí foi possibilitando, Júnior, eu saí do famoso operacional, né, que hoje em dia tem uma discussão bem interessante, né? Fala que o empresário, ele até uns dias atrás falava que o empresário tem que ficar só no estratégico. Agora, né, já vem outros mentores aí falando que o empresário não pode ser do operacional. A minha teoria que eu defendo é, eu acho que o empresário ele tem que focar em tarefas que agregam alto valor para a companhia, para a empresa, né, e Uhum. tomar cuidado com as tarefas que não agregam tanto valor, porque essa ele pode criar um processo, criar uma metodologia que todo mundo possa ler, saber como fazer com clareza e replicar. Uhum. Então, tarefas repetitivas, como essa que eu estou falando, né, o exemplo Sim. de arrumar um relógio, E que é de simples, mas, se em algum momento você não tá na loja, ele tem que falar para o cliente voltar depois para você pois é. conseguir arrumar Quantas os vezes, né, quantas vezes eu já presenciei isso do gerente não estar, ou às vezes eu não estar, em volta depois, porque o gerente não tá. Cara, hoje isso para o varejo é um grande absurdo, Uhum. porque você não pode parar o seu Sim. movimento e nem deixar de atender um cliente, porque você não tem uma forma de fazer algo ali que sua equipe poderia fazer, Cara, né. e olha, e é uma coisa tão simples,
mas que se você não para e não olha o problema de cima, você acha isso normal, né. Esse exemplo do relógio é um Exato. exemplo, muito, real Sim, de como a falta de processos faz com que você perca tempo com coisas que não é alguém precisa fazer, mas não precisa ser você. A sua sim, hora é cara, né. Então e aí quando você tem, muitas vezes o empresário está ali na ponta, ele está no operacional e ele está tão envolvido naquilo, que ele não se pergunta se outra pessoa não podia fazer. E aí você tem, né, de novo, tem essa questão do que é do: "Poxa, só eu sei fazer", e aí quando o cara fala: "Só eu sei fazer", isso vem carregado de uma fala inconsciente que é: "Cara, ninguém é capaz de fazer isso, só eu. sim, Olha como eu sou bom, olha como eu sou necessário, se não sou eu nessa loja, nada acontece", né. E tem esse ganho, entre aspas, um ganho bem entre aspas mesmo, do ego, exato, mas tem a perda de que, cara, você poderia estar fazendo coisas que só você pode fazer. Isso que exato. você trouxe, né, do o empresário precisa estar no estratégico ou no operacional, né. Eu sou muito do que você trouxe aqui, eu acho que ele precisa navegar entre o Exato. estratégico e o operacional, porque ele precisa construir processos, ele precisa, entender se os processos estão levando a empresa para onde ela quer, mas ele também não pode perder de vista a visão de para onde ele quer no negócio. Se ele fica aqui em cima, ele fica muito longe do negócio, né. E Uhum. claro, tem maturidades e maturidades de negócio. Se o cara está numa empresa onde ele já tem uma gestão muito bem estruturada, que o negócio roda sozinho, ele pode passar mais tempo aqui. Sim, e Mas se deve, né? exato, e deve, mas se ele não tem os processos muito bem desenhados e sendo executados, né, porque o que a gente mais vê, aí eu vejo, cara, muitas franquias vão lá para o franqueado, entregam um manual de operações, né, Uhum. um caderno de 800 páginas e fala: "Cara, agora é só fazer isso aqui que sua loja vai rodar". Sim, é só se esquece de uma coisa, né, que quem vai fazer aquilo são pessoas. Sim, Né, e exatamente. quando você coloca pessoas para executar, você vai ter outros desafios que não estão no papel, que é só no Exato. dia a dia que você vai enxergar. Só queria complementar aí, Júnior, que é um conhecimento muito legal para os empresários, né? Essa questão de estratégico, operacional. O empresário, ele trabalha no operacional, mas como? Esse que é o ponto-chave que os empresários precisam entender e poucas pessoas entendem isso aí no varejo, principalmente. O empresário, ele age no operacional, ele desce no operacional para padronizar, para ver o que tem dentro da empresa dele de processo e padronizar esses processos. Aí você está sendo estratégico no operacional. Sim, Porque legal. ele desce lá, ele olha, ele vê as atividades que estão sendo executadas e fala: "Espera aí, isso aqui eu preciso criar um processo. Olha, isso aqui eu preciso escrever uma política. Isso aqui eu preciso criar um procedimento. Isso aqui eu preciso, eh, criar uma reunião de indicadores para acompanhar mais de perto com o meu time. Isso aqui eu preciso, montar uma estrutura de treinamentos para capacitar a minha equipe". Esse é o operacional que o empresário deveria focar. Uhum, E aí ele passa o tempo no estratégico também, olhando, direcionando, como você disse aí, a empresa. Mas o que acontece hoje em dia? Tem empresário que ele vai para o estratégico e ele esquece do operacional. Tá errado. Tá errado isso aí também, né? E o grande problema que é o ponto cego da maioria dos empresários é o empresário que só passa o tempo no operacional e esquece do estratégico, que também é uma grande falha. Porque eu costumo dizer o seguinte: se o empresário ele está ali só fazendo a empresa funcionar, quem está fazendo a empresa crescer?